Buenas, time. Boa tarde. Venho aqui fazer mais um monólogo para vocês hoje. Estou aqui no meu sofá de novo, num cantinho reservado aqui para conversar um pouco com vocês. Hoje eu quero trazer mais uma reflexão, mais um momento reflexivo, tá? Do dia a dia, coisas que passam na minha cabeça todo santo dia e, e gosto de compartilhar com vocês, né? Eu estou aqui com o meu celular. Gostaria de ler algumas coisas aqui, né? Algumas coisas que eu anotei aqui. Não tanto, mas, enfim, algumas coisas que eu deixei, alguns tópicos que eu deixei para falar hoje, porque eu garanto que hoje talvez o vídeo seja um pouco mais longo, porque o tema é um pouco mais complexo, tá? Hoje eu queria falar sobre o ato de termos que ser críticos, críticos quanto a novas leis, críticos quanto a determinação que nos afeta, né? Determinação de órgãos políticos e órgãos superiores que nos afetam, críticos quanto aos ensinamentos que a gente recebe de professores, de mais velhos, de superiores a nós, e isso nos tornar um pouco mais pesquisadores, né, pensadores, e com consequência entendedores de assuntos diversos, né, e de certa forma, né, vamos chamar assim, né, pessoas mais difíceis de se tornar escravas, né, nós mais difíceis de criarmos tiranos na vida. E como dizem alguns autores, né, gados encurralados, né? Existem alguns atores, alguns juristas que tratam desse tema, criando o líder, né, da nação, seja um presidente, enfim, quem tiver no poder, um parlamentar, um presidente, um primeiro-ministro, alguma coisa, como um tirano, né? Onde eles criam delimitações de cercas, né? É, e eles dizem que até ali você pode ir, esses juristas, né? Tem mais de um, né? O Lênio Streck é um dele, inclusive vou falar sobre o Lênio Streck aqui agora. E eles tratam sobre esse líder da nação como um tirano. E esse tirano cria limites até onde você pode ir. E isso não tem a ver com contexto político de ideologias, direita ou esquerda, ou nem religioso, né, que seja, apesar de da gente saber que é um pouco. Mas vamos tratar sobre um tema, um país de direita e que é bastante tirano, que é a Ilha de Malta, né, que fica ali perto da Itália, da Grécia, aquela região, que é bem no meio da Europa, ali bem em cima da África, no sul da Europa, bem ali no meio de brigas geopolíticas. E a gente tem a Rússia, por exemplo, né, que é um país mais tirano de esquerda, né? Um de direita, completamente de direita, conservador, católico, onde você só casa, você só faz sexo depois do casamento, até hoje em dia. Enfim, você não pode nem, a Ilha de Malta, por exemplo, você não pode nem se separar. É proibido você fazer um divórcio, para você ter noção. Então, é uma ilha onde o líder lá, onde o presidente lá é bem tirano, é bastante tirano, ele já está no poder há alguns anos, e a Rússia é completamente oposto. Lá você não tem. Também bastante religioso, mas ao mesmo tempo você tem um viés mais de esquerda, né? E o líder também está lá há muitos anos e tal, então tem tudo para ser um tirano, né? Apesar de que dizem que não. Né? Mas é só uma questão de proximidade, uma questão de exemplificação. Não estou dizendo que um é ou que o outro é, nem isso. Né? Eu só estou dizendo que é só para modo de exemplificar, entendeu? E eu gostaria de trazer aqui à tona um tema também bem bacana. Quer ver? Eu estava dando uma olhada num texto, deixa eu voltar ele aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Google de novo para mostrar para vocês. Quer ver? Cadê? Era uma moça no. Cadê? Sobre o Enem de 2015. Um tema que veio um tema que veio à tona em 2015. Eu lembro desse caso, uma jornalista, Eliane Brum. Se quiserem, tá aqui no site do El País, tá? A Eliane Brum é um texto bem bacana aqui. Parabéns, atingimos a burrice máxima, como diz o tema dela, né? A Baranga, Simone de Beauvoir, não sei como é que pronuncia o nome dela, e a importância de um livro que ensina a conversar com fascistas. Né? Tudo bem, ela também tem um viés bem esquerdista. Eu, particularmente, sou um cara bastante de direita, tá? Eu sou bem direitista, é, mas aceito.
pensamentos esquerdistas super bons, adoro ler sobre, adoro ler com eles, adoro ler o que eles têm para propor, eles, né? Eu digo pessoas que escrevem bastante conteúdo de esquerda, adoro ler porque me faz pensar, me faz refletir. E é exatamente sobre isso que eu queria chegar, basicamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês sobre essa reflexão de hoje. Nós precisamos refletir com tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não estou dizendo para que você discuta com o teu professor de matemática quando ele fala que 2 mais 2 é 4, ou que 2 vezes 2 também é 4. Ué, mas como assim é a mesma coisa? Eu não estou pedindo para você ser questionador a tal ponto, também burro, como quem não é questionador. Eu estou pedindo e indicando para que vocês sejam questionadores sobre aquilo que é determinado por um órgão público por algum motivo que não é falado para vocês. Como, por exemplo, a Anvisa, né? Então, tratar um pouco aqui. Tudo bem, pode ser que censurem essa porra desse vídeo aqui, mas eu não tô nem aí. Eu faço outro depois e faço outro, não é o caso. A Anvisa tem uma nova regra, uma nova. Não estou dizendo que é verdade, tá? Mas isso já é, na verdade, mas não agora. Não é nova de agora. Já é passado, mas vamos exemplificar aqui. A Anvisa determina uma nova portaria, uma nova determinação de que não é mais permitido agora você vender produtos com determinados componentes, né? Como, por exemplo, esqueci o nome agora aqui, parará, já vou dizer para vocês, me fugiu o nome a moringa, a moringa. Eu estava pesquisando hoje aqui sobre uma planta específica chamada moringa, já conheço ela, tudo, e estava pesquisando hoje aqui, me aprofundando um pouco mais no tema. É uma planta que hoje ela só serve para alimentação de gado. Não só gado, né, de animais, bovinos, ovinos, para fazer ração animal, né? Tem muita gente que planta ela hoje para como componente forrageiro de ração de animais, né? Mas há muitos anos atrás, ou até pouco tempo atrás, até a década de 90, até os anos 2000 e pouco, a Anvisa permitia, Anvisa não, era permitido que as pessoas utilizassem produtos como alimentação dessa moringa, como cápsulas, como chá, como infusores, como óleo para pele, como óleo para cabelo, enfim. Ela tem 58 mil tipos diferentes de utilização e para vários assuntos. Ela é uma planta coringa, né? Uma planta coringa aí do mundo, né? E ela se adapta no Brasil inteiro. E aí a Anvisa, do nada, resolveu proibir qualquer exportação, qualquer importação, qualquer comercialização para fins humanos, né? Para fins alimentícios e humanos, né? Por quê? Porque os técnicos da Anvisa e as pessoas que trabalham na Anvisa não conhecem ela. Então, resolveram restringir tudo. E tinha muita gente na época que eles fizeram isso que vivia disso, que vivia da moringa, que vivia plantando, vivia comercializando, vivia para uso fitoterápico, para uso. Tinha gente que trabalhava com óleo da moringa, que atrás do óleo de oliva era o segundo óleo mais utilizado na época que a Anvisa proibiu, aqui no Brasil pelo menos, né? Era o segundo óleo mais utilizado para fins alimentícios, né? Em restaurantes e coisa assim. E a Anvisa simplesmente cortou. E, claro, como é a Anvisa, como é um órgão público, você só obedece, porque senão você vai perder a sua licença do seu restaurante se você utilizar um óleo de meringa, de moringa, né? Falei meringa, você vai perder o seu alvará se você de repente tem uma loja de produtos naturais e está vendendo cápsulas ou chás de moringa, ou cápsulas com moringa, ou moringa em pó, enfim, que seja. Você vai perder as suas credenciais, né? Você vai perder o seu direito, você vai ter uma perda de direito se de repente a Anvisa achar interessante processar você por uma determinação que ela disse para não fazer e você foi lá e fez. Isso acontece mesmo, é uma obrigação que você tem de seguir determinações da Anvisa, que ela é um órgão público regulamentador e fiscalizatório, né? E nós temos que obedecer. E aí é nessa questão que eu quero chegar para vocês e falar para vocês serem críticos e questionadores de o porquê que não, né? O porquê não fazer, o porquê que eu não posso, né? Ah, e se eu fizer, qual é a punição? A punição você sabe, a punição eles vão acabar contigo. Você vai ter a perda dos seus direitos, você vai ter restrições no CNPJ ou até mesmo no teu CPF, enfim. Você vai responder alguns processos, processo criminal, processo administrativo, enfim, processos diversos. E essas são as punições, mas não é nesse tema que eu quero chegar da punição. Eu quero chegar no tema de você questionar isso,
de você se perguntar o porquê não pode e ir atrás, ir pesquisar. Fazer diferente do pessoal que trabalha lá na Anvisa e simplesmente bloquear e simplesmente proibir. A Anvisa proibiu também, todo dia a Anvisa proíbe certas coisas. A gente não fica sabendo por quê. Porque ninguém vai lá questionar, ninguém vai lá se informar, ninguém pesquisa sobre isso. Isso afeta quem? Somente as pessoas daquele produto que a Anvisa proibiu. Hoje, por exemplo, a Anvisa proibiu determinado assunto. Aquelas pessoas que plantam ou que comercializam produtos daquele determinado assunto, a Anvisa acabou com o negócio deles. Por quê? Porque a Anvisa decidiu. Entendeu? Se você questionar a Anvisa diretamente, mandar uma carta para eles fazerem um relatório, eles vão te enviar um relatório ou nem vão te enviar e vão fazer um relatório, o porta-voz da Anvisa lá vai fazer um relatório que a Anvisa não acha necessário aquilo, ou que a Anvisa não tem é, 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 obrigação de te dar um esclarecimento. E ela só acha desnecessário e pronto, acabou. A Anvisa, ela trabalha muito com a indústria farmacêutica, né? Ela tem muita parceria com a indústria farmacêutica. Então, se uma indústria farmacêutica vê um grande prejuízo financeiro em determinado assunto, ela vai pressionar a Anvisa para que ela regulamente algo contra aquilo, certo? O porquê que você não pode fazer diversos procedimentos, que eles são contra a Anvisa, né? Diversos procedimentos que já foi provado não serem prejudiciais, mas a Anvisa determina como prejudicial à saúde. Porque esses procedimentos vão fazer com que as pessoas utilizem menos medicamentos, utilizem menos, como dizem, né? Utilizem menos produtos que a indústria farmacêutica fabrica, que a indústria farmacêutica depende. A indústria farmacêutica produz, né? As empresas farmacêuticas produzem produtos e eles precisam vender esses produtos, precisam comercializar esses produtos. Por exemplo, eu estava pensando em passar por um colega para que ele produzisse moringa, né? A gente não pode comercializar para fins em humanos, mas a gente pode comercializar para ração animal. E se eu não puder tratar um humano com a moringa, que ela é um coringa, né? A moringa é um coringa, a planta coringa, eu posso tratar um animal. E eu posso fazer com que esse animal seja um animal de melhor qualidade, né? Então eu estava pensando em passar para um amigo que tem uma criação de carneiros aqui, na região onde eu moro, e passar para ele alimentação baseada nessa planta aqui, né? Por isso que eu estava pesquisando ela hoje. E, e, e assim, ele precisa comercializar ela, né? Ele tem criação de carneiro, mas se ele plantar 2, 3 hectares com moringa, vai sobrar para ele uma criação, uma produção de moringa, né? Ele não vai utilizar tudo. Como que ele vai comercializar isso? Aonde? Para quem? Se tem tanta restrição da Anvisa, ele fica bem restrito em como e quando comercializar esse produto. E é nesse ponto que eu queria chegar. A indústria farmacêutica precisa comercializar produtos que eles fazem. Como que eles vão comercializar se poucas pessoas vão utilizar aquele produto? Um remédio, um Benegripe, enfim, qualquer. Eu estou usando Benegripe como exemplo, tá? Mas qualquer medicamento, um remédio para alergia. Como que eles vão comercializar muitos remédios antialérgicos se de repente a população começa a desenvolver uma planta fitoterápica que qualquer um planta no seu quintal que combate qualquer tipo de alergia, entendeu? Então, dá um boom aí, agora qualquer um tem a babosa, que a babosa tem o seu óleo, a sua essência dela lá, que é um componente protetor de pele, que é um componente que regenera a pele, né? Ajuda a regeneração da pele. A Anvisa não fala nada sobre isso, até porque nem é papel da Anvisa. Mas se de repente isso começar a virar um boom e a indústria farmacêutica vê um grande prejuízo em produtos de colágeno, em produtos, a empresa, a indústria farmacêutica faz uma pesquisa e descobre que se acabarem com a babosa, tornar-se a babosa uma vilã, ela vai poder ter mais venda em produtos de colágeno, por exemplo. Então, torna-se a babosa uma vilã. Agora não pode mais comercializar babosa, plantar babosa, comer babosa, serve somente para trato animal. Por quê? Porque a Anvisa não pode regulamentar o que você dá ou não para tua vaca, certo? Ela até poderia, mas, né, se a tua vaca for de corte ou for, né,
para fins alimentícios, ela até poderia regulamentar eh, os frigoríficos. Só que ela fazendo isso, ela vai mexer com gente com dinheiro. JBS, Sadia, Friboi, pessoas aí que dependem dela também, né? Então, e ela depende e é uma carta trocada. Então, de forma alguma, vão regulamentar alimentos bovinos e ovinos por aí, né? De carneiro, de gado, de porco, porque isso é, ninguém vai respeitar. Essas pessoas que trabalham na pecuária, vamos dizer assim, são pessoas críticas, são pessoas que questionam. A partir de agora, você não pode dar determinado produto para tua vaca. Por quê? Né? A pessoa vai questionar por que que não, se eu dei a vida inteira e ela nunca morreu. A partir de agora, que dia é hoje? Dia 3 de agosto de 2023, se eu der esse produto para minha vaca vai morrer. Eu crio vaca desde 1970 e sempre dei todo dia esse produto para minha vaca. Por que que em 53 anos que eu crio vaca, a partir de agora ela vai morrer? Então são pessoas que questionam. E é sobre esse tema que eu queria chegar para vocês, é exatamente sobre nesse norte que eu queria chegar para vocês. Não questionar somente a Anvisa, mas questionar uma lei, por exemplo, né? A lei que o Bolsonaro tirou, né? A lei que o Bolsonaro acabou aquela vez, não podia falar o nome dele, eu acho, mas pois, já falei. No YouTube talvez não permita. A lei aonde a lei cancelada por ele para restrição de cadeirinha de criança no carro. Você se questionou o porquê? Ou você entrou na vibe aí junto com a maioria, junto com 98% da população, falando, agora não precisa. A lei onde também, a lei que foi derrubada sobre, derrubada não, a lei que obrigava as pessoas a dirigirem com farol aceso nas BRs. Você se questionou por quê? Ah, porque é muito fácil, é muito simples de entender, né? Mais visibilidade e tal. Mas você se questionou? Ou você simplesmente aceitou e falou, não, beleza, ok. A gente aceita, o certo é você aceitar e você seguir essa regra, seguir essa norma. Mas se questionar o porquê. Pensa, pensar o porquê. Pensa além daquilo que a lei está dizendo. Então, essas pessoas questionadoras, esses seres, seres pensantes, vamos dizer assim, são muito mais elucidados, porque eles vão atrás da raiz, atrás do questionamento, atrás, eles buscam conhecer o tema para depois opinar, para depois falar sobre, para depois dizer se aquilo está certo ou errado. E fazer o questionamento deles sobre isso e colocar argumentos, né, necessários em cima disso. E são essas pessoas questionadoras e pensadoras e curiosas que fazem com que a vida de você que está lendo isso aí é preguiçosa e não corre atrás de nada, mudar. Por exemplo, quando a gente teve a proclamação da República, né, e quando a gente teve futuramente outras constituições sendo formadas, existiam cabeças pensantes atrás. Então foi regulada uma constituição e foi levado para uma conversa. E pessoas pensantes, cabeças pensantes, se questionaram determinadas leis. Não, mas se a gente fizer essa lei aqui, tem um furo aqui, então vamos fazer ela um pouco diferente. E assim foi indo. E se a gente fizer essa outra aqui, vai ter um furo aqui, e assim foi fazendo. E demorou anos, né? 2, 3, 4, 5 anos sendo necessário para se formar uma Constituição. E a proclamação da República, a mesma coisa, não foi da noite para o dia. Foram atos pensados, cabeças pensantes. E a sua vida foi se tornando, foi mudando depois disso, decisões parlamentares. Inclusive, eles fizeram a, a LINDB, né? Foi feita, foram mudadas as leis. A LINDB é uma lei específica dentro da Constituição, aonde a Constituição foi escrita em 1988. Em 1993, ela teve algumas alterações. Por quê? Porque eles deram 5 anos de vacatio legis, né, para algumas leis constitucionais ali passarem por testes, né? A gente chama de vacatio legis aquele tempo que demora para a lei passar do seu teste, o tempo que a população vai demorar, né? O tempo que a população vai demorar para entender aquela lei. Como você mudar o sentido de uma rua? Então você muda o sentido de uma rua e coloca um guardinha ali na esquina, ali sempre alterando, mano, vai para cá agora, vai para cá agora, porque até a população saber que aquela rua mudou vai demorar o quê? 2, 3 semanas, né?
Então você coloca uma placa de atenção novo sentido, enfim, tudo isso, né? Até a população enxergar e ver que é, ali foi mudado. Então, eles deram um tempo na Constituição, mesmo depois dela ter sido escrita, para ver se ia sofrer algumas mudanças e algumas alterações. Por quê? Porque mesmo com cabeças pensantes por trás, podia vir futuramente uma nova cabeça pensante e dizer que aquele ponto estava errado, ou mostrar determinado ponto errado. E mesmo 5 anos depois, hoje a gente tem as PECs, né? As PECs, que são as propostas de emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? É uma lei que vem para mudar algo na Constituição. Certas coisas você não pode mudar na Constituição, as chamadas cláusulas pétreas, né? Não podem ser modificadas. Tem direito a questões fundamentais de saúde humana e tal, enfim, né? Dignidade humana. E certas coisas você pode modificar, né? Como leis específicas militares, leis específicas para funcionário público, é, leis orgânicas de municípios e coisas de estados, né? Isso são coisas que estão na Constituição, mas que você pode mudar. E elas só mudam por emendas constitucionais, né? Então, mesmo depois da vacatio legis, cabeças pensantes vêm pensando até hoje. Hoje nós estamos em 2023, fazem aí 23, vamos colocar aí 45 anos de Constituição Federal, né, que a gente tem. Nesses 45 anos, praticamente todo dia tem um cara pensando em fazer uma PEC, todo dia tem um cara pensando em como mudar alguma coisa na Constituição, não só para benefício dele, mas para benefício de uma parcela da sociedade, para alguém, entendeu? Para um grupo social. Porque por mais que nós sejamos um país, e um país é um grupo social, dentro de cada país tem pequenos outros grupos, né? Por exemplo, aqui no Sul nós temos necessidades que no Nordeste talvez não tenham, e vice-versa, entende? Então, aqui no Sul nós temos a necessidade de, no inverno, termos doação de roupas e casacos e campanhas de doação de casacos e roupa para frio. No Nordeste isso passa a ser inviável, porque lá ninguém usa um casaco, usa uma vez no ano, entende? Então ninguém vai doar um casaco. Você não vai ter uma campanha de doação. Então são necessidades diferentes. Aqui no Sul a gente tem necessidade de, na época do inverno, a gente tem um apoio maior para pessoas que trabalham no campo. No Centro-Oeste, por exemplo, não tem. Lá é época de chuva e época de seca, entende? Então você ou chove demais ou dá seca demais. Diferente daqui no Sul que dá geada e mata toda a plantação de alguém. Então, os bancos, eles estabelecem taxas semelhantes para cima e para baixo, né? Para o sul e para o norte. Você se questiona por que que isso não é diferente? Você se questiona sabendo que poderia ser diferente e que deveria ser diferente? Não, você não se questiona, você só aceita. Então, suponhamos que você mora no Nordeste e de repente quer mudar para o Sul e acha que vai ser tudo normal e tudo igual ao jeito que você leva a sua vida lá. Ah, mas mudou só o clima. Não, não foi só o clima que mudou. Aqui você tem as mesmas regras que num lugar quente, só que na época de inverno você precisa talvez de mais apoio. Você precisava de uma norma regulamentando a utilização de transporte público, por exemplo, no inverno, onde ele vai muito cheio e está todo mundo doente. Todo mundo gripado, resfriado. E aqui no sul, no inverno, você pega muitas doenças no transporte público, porque o nego vai roçando na tua nuca aqui, ó, e espirrando e tossindo com o ônibus todo fechado por causa do frio e da chuva. Enquanto que no Nordeste você não precisaria de uma norma dessa, apesar do ônibus também estar lotado, também ter doença, tal, não vem ao caso. Mas eu estou dizendo assim, aqui no Sul a gente deveria ter delimitações diferentes e não tem, entende? Taxas de juros menores em determinadas épocas do ano, assim como lá taxas de juros menores para determinadas situações, e você se questiona do porquê que talvez isso não seja diferente. É porque nós somos um país, uma única nação. Sim, mas Estados Unidos também é, e muitas pessoas se questionam lá e fazem com que haja mudanças para pequenos grupos sociais. Grupos sociais do leste têm uma diferença em cobranças de tarifas de grupos sociais do oeste. Em alguns estados é permitido você portar arma de fogo, em outros não. Em alguns estados você pode ter pode se casar e se divorciar, em outros estados não, né? Enfim, se casar e separação consensual no caso, né? Uma separação judicial. E em outros não, você somente com divórcio e tal, enfim, né? Não vem ao caso esses questionamentos específicos, mas
eu quero tratar sobre uma crítica, né, que você deve fazer sobre esses temas. E eu trouxe aqui, é, junto com esse tema dessa jornalista, né, dessa Eliane Brum, ela tratou sobre um caso que aconteceu no Enem em 2015. Nossa, como o tema é moderno, né? Nós estamos em 23 já. E ela publicou no El País, no jornal El País, um texto que fala o seguinte: A fogueira de Simone Beauvoir, Beauvoir, uma coisa assim, a partir da questão do Enem, mostrou que a burrice se tornou um problema estrutural no Brasil, né? Ou seja, lá em 2015 ela já enxergava isso, de que o país estava emburrecendo ou já estava burro, né? De acordo com ela, o país já estava burro. E ela coloca aqui que hordas de burros ocupam espaços institucionais, burros que ocupam bancadas de TV, burros pagos por dinheiro público, burros pagos por dinheiro privado, burros em lugares privados, burros na filosofia, burros em todos os lugares. Professores burros, alunos burros, ela trata como se todo mundo tivesse burro, se a burrice tomasse conta do nosso país. E eu, de certa forma, tive que concordar com ela, né? Ela traz aqui algumas frases, uns questionamentos muito bacanas, e que eu gostaria de ler para vocês. E ele fala justamente isso sobre você não questionar, sobre você não pesquisar, sobre você não ter curiosidade, certo? Determinados assuntos vêm e mudam na sua vida e você só segue, baixa a cabeça e faz como eu falei aqui, como o Lênin Streck diz também, vira o gado cercado de você obedecer aquele caminho. Vocês sabem como é que funciona uma forma de rotatividade de gado para quem trabalha com piquete? Né? Existem aqueles mais antigos que têm lá suas 1.000 cabeças de gado e tem lá uma fazenda de, sei lá, 1.000 alqueires, né? 10.000 hectares e consegue ter essas 10.000 cabeças de gado criadas a pasto, né? Coloca lá o gado no pasto, deixa solto, tem lá pasto de 60, 80 hectares cercado, né? Mas um pasto só, um pasto vasto, né? Um pasto do tamanho de uma fazenda praticamente, só o tamanho daquele pasto. E lá dentro daquele pasto você tem 1.000 cabeças de gado. E aquela cabeça de gado fica lá um ano. Aí o cara vende, troca algumas novilhas, vê aquelas que pariram, as recrias, pega aquelas que estão dando leite, faz um pouco de leite, enfim. E aí no ano seguinte ele muda para um outro pasto também de 50, 60 hectares. E assim ele vai fazendo todo ano. Todo ano ele deixa num pasto grande lá. E o pasto vem se regenerando e vem morrendo, e vem secando no inverno, e vem brotando no verão, e o gado vem cagando, e vem pisoteando e vai estragando. E tem uma forma de piquete de gado, né? Que é um pouco mais adensado e que as pessoas criam lá suas 100 cabeças de gado, 200 cabeças de gado, em 10, 15, 20 piquetes, mas em apenas 5 hectares, por exemplo. Você pega 5 hectares e divide ele em 10, 15, 20 piquetes, se for preciso ali. Você faz piquetinhos pequenos, todos eles cercadinhos assim, você faz quadradinhos, né? Um do ladinho do outro, assim, um em cima do outro, assim, e no meio um corredor. E geralmente você faz esses 10 piquetes, 5 para cada lado, um corredor no meio, e uma área de lazer comunitária, né? Onde você coloca bebedouro, onde você coloca um coxo para tratar aí de uma ração um pouco mais suplementar. Cada piquete você pode ter um tipo de pasto diferente, ou você pode colocar um pasto daqueles pastos que cresce rápido, sabe? Aqueles pastos que você deixou o gado 2 dias nesse piquete, 2 dias no outro, 2 dias no outro, 2 dias no outro, e quando ele terminou o ciclo de rotativo, quando termina o mês, né? Você tem lá 15 piquetes, 2 dias em cada piquete. Quando terminou o mês, o primeiro piquete aqui que você já passou com o gado aqui, o primeiro piquete já cresceu o pasto. E aí o gado come 2 dias aquele brotinho que cresceu e daí o ciclo se completa e assim vai indo. E quando você for ver, você está com um ano o gado lá e você já engordou um monte. E na parte da área comum, da área comunitária, aí ali você dá um suplemento, como um capiaçu, como uma silagem, como um sal proteinado, né, para o gado. Você dá água, uma área sombreada, geralmente, porque o gado gosta de sombra. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Você faz um corredor central e o gado só segue aquilo. Mesmo vendo que do lado. E tem gente que diz que é até bom você trancar esse corredor, você colocar tapume ou colocar telha, enfim, você trancar o corredor e fazer o corredor
uma coisa comprida entre os piquetes, né? Pensa que os piquetes estão tudo aqui do lado, aqui, e o corredor no meio, e o gado passa aqui sem ver a grama verde, sem ver a grama do piquete do lado, né? A grama novinha, o brotinho novinho do lado ali, né? Você faz com que o gado passe aqui e veja só lá na frente o bebedouro e o sal proteinado que você quer dar para ele. Então, ele tem lá às 3 horas da tarde, você bota um funcionário lá estipulado lá para colocar esse sal proteinado lá para ele, e ele só vai ver isso aqui, ó, 3 horas da tarde ele só vai ver isso aqui. O sal proteinado e a água, o chá de camomila lá na frente, entendeu? Ele não vai ver as gramas rebrotando aqui, porque se ele vê, ele pode pular a cerca. Se ele vê a grama, ele fala, não, por que eu não posso entrar aqui? Isso aqui é um piquete que eu posso comer. Aí se um entra, entram 5, 6, 7, 10. E você tem lá as suas 20 cabecinhas de gado, se dois entrarem, pode entrar as 20. E as 20 cabeças de gado aqui num pastinho aí de 500 metros quadrados, em 2 horas eles podem pisotear tudo. Se eles entrarem tudo doido, pulando a cerca, eles acabam com esse pedaço. E daí acaba com todo o teu ciclo. Porque daí você tem um espaço aqui que perdeu um momento que estava crescendo o broto, você perdeu esse pasto aqui, você vai ter que manejar de forma diferente ali o teu esquema. Vai fugir do teu esquema, entendeu? Então, você trata o gado como um algo burro, sem ver, sem dar para ele é, essa, essa, essa alegria de ver uma grama verde do lado, e você faz com que ele coma tudo aquilo que você dá para ele, da forma que você dá quando você quer. E assim você faz o gado engordar e no fim você mata ele, né? Para vender, mata. Vende, né? É um produto, você come, você vende, você negocia ele. E o gado não se questiona, porque se o gado questionar, aquele gado que se questionou, você tem que sacrificar ele. Porque se ele questiona uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por que que você vai ficar mantendo um problema com você ali se ele estraga o teu pasto? Entendeu? Se ele estraga o teu negócio. Então você sacrifica um para poder salvar 50, entende? 20, 30, 40, 50, quanto forem, você sacrifica um ou dois, né? Vale a pena você perder ali 4, 5, 6 mil reais ali agora do que perder 50 mil reais daqui 4 meses, entende? Então, aquele que é questionador, aquele que se pergunta o porquê, ou aquele que entende que não é preciso seguir uma regra desnecessária, ele é sacrificado. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu não estou dizendo que ser sacrificado é ruim, mas eu estou dizendo que se muitas pessoas se questionarem, se todos questionarem o porquê de uma determinação da Anvisa, de uma determinação política parlamentar, se todo mundo fizer isso, se todo mundo tiver o seu senso cívico de cidadão, as decisões vão ser tomadas com mais cautela. Porque hoje a gente não faz ideia do que é tratado dentro das salas da Anvisa. Tem gente que nem sabe o que é a Anvisa. Hoje tem gente que não faz ideia do que está sendo tratado num parlamento, discutido dentro das salas e gabinetes políticos. E isso interfere nas nossas vidas, né? E essa jornalista aqui que eu estou trazendo para vocês, né, a Eliane Brum, ela coloca algumas frases aqui, ela explica essas frases aqui, algumas delas eu queria ler para vocês. Apesar de que eu vou deixar o link aqui para vocês do texto dela e do Lênin Streck, de que for preciso, ela fala o seguinte, né? A única arma capaz de derrotar a burrice é o pensamento. Ou seja, você só derrota um burro pensando. Ela não diz aqui para você discutir com o burro, para você levar a prova para o burro, não. Você pensa, certo? Se o burro está dizendo uma coisa burra, se a pessoa está dizendo uma coisa burra, você não questiona, você pensa, guarda para si, e quando você for falar, você fala aquilo que ele disse, se estiver correto, ou você fala algo diferente. Aí ela justifica aqui dizendo assim, ó, está cada vez mais difícil fazer humor no Brasil, né? Como nada do que foi relatado acima é piada, somos submetidos cotidianamente a uma experiência de perversão. Também não tem sido fácil escrever quando não se é humorista, porque o que se pode dizer seriamente diante de uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, mas é preciso tratar com seriedade, porque talvez não exista nada mais sério do que a boçalidade que atravessa o país. Torna-se urgente, prioritário, fazer um esforço coletivo e enfrentar a burrice como o único instrumento capaz de derrotá-lo, o pensamento, certo?
O porquê que ela fala aqui da Simone, né, do repúdio a Simone. Em 2015, várias pessoas públicas, várias pessoas em redes sociais e tal, é, falaram mal dela em redes sociais sobre esse tema do Enem, que ela tratava sobre um tema bem esquerdista, né? Sobre o feminicídio, sobre o feminismo. Ela trazia à tona tema de feminismo. E tem aqueles que defendem o antifeminismo, né? E trataram dela como sendo uma macaca peluda esquerdista, de que ela não tomava banho direito, enfim, esculacharam ela pra caramba. Foi o tema que rolou na época, né? E porque colocaram no Enem um trecho de um livro dela falando sobre feminismo, entende? Para uma prova do Enem. E geralmente os textos e temas do Enem, eles têm relação com um combate político que está rolando no teu país naquele momento. Se a briga é política direita-esquerda, esquerda-direita, o tema do Enem certamente vai ser contra isso. Fica a dica para você que está estudando Enem para esse ano aí ou no próximo, pega temas polêmicos de agora, políticos, né? Geopolíticos ou políticos nacionais, e estude todos esses temas aí, mesmo que não tenha uma resposta, mesmo que sejam temas polêmicos, como direito à vida, direito à saúde, coisas do gênero, e estude juristas e pensadores que tratam sobre esses temas aí, que você vai tirar uma nota boa no Enem, tá? Pelo menos na redação. Vamos lá, para outro pensamento que ela traz aqui também, que eu acho super bacana, né? O confronto atual não é entre direita e esquerda, né? Isso é uma coisa sensata que ela coloca aqui, mas entre que pensam e os que não pensam, né? Isso é muito claro, isso é muito óbvio, e é isso que eu estou querendo trazer para vocês aqui, de que aqueles que não pensam estão querendo falar muito e os que pensam falam pouco. Ela falou isso em 2015, tá? E eu digo para você que em 2023 está pior do que ela falou. Aqueles que. Eu tô falando aqui para vocês, tá? Isso não quer dizer que eu não pense, porque eu já demonstrei inúmeras vezes aqui que ser questionador é bom, é útil e a gente precisa fazer isso, tá? Eu tô falando para vocês aqui, explicando de que isso é necessário, tá? Eu não tô aqui falando para dizer que eu penso mais que todo mundo, não. Eu tô querendo incentivar vocês a pensarem, tá? É só isso que eu estou trazendo aqui. E aí ela justifica isso também, né? Aí ela coloca assim, ó, eu queria saber por que dialogar é impossível. Conta Márcia Tiburi, né, que é uma outra que ela traz aqui, né, um outro texto que ela traz aqui, sobre a pergunta que moveu nessa busca. Para enfrentar a ausência do pensamento, a filósofa propõe a resistência pelo diálogo. Este é um esforço de cada um, ou seja, teu, meu, nosso e de todos, arrisca-se deixar o isolamento em comunidade, a forma atual da vida social e política, para confrontar o que ela chama de consumismo de linguagem, certo? Compreender o confronto atual como um confronto entre direita e esquerda, desenvolvistas e ecologistas, governistas e oposicionistas, machistas e feministas é, segundo ela, uma redução. O confronto atual seria mais profundo e também mais dramático entre os que pensam e os que não pensam. De novo, ela traz esse questionamento. Então, vale mais a pena você pensar ou não pensar, se você é uma pessoa preguiçosa ou se você quer seguir, né, entre os piquetes de gado, se você quer seguir para a área de lazer e voltar para o teu piquete determinado, seja aquele que não pense, se você quer só isso aqui, se você quer viver na mesquice e você quer dar para tua família e para os teus filhos só isso aqui, né, haja dessa forma então, né? Mas se você quer dar um mundo melhor e dar uma vida melhor, né, para as crianças e sempre almejar o mais, né, almejar coisas melhores para eles, pensem fora, né? Olhem o piquete por cima da cerca, entendeu? É esse questionamento. Ela traz outros pensamentos aqui. Eu vou deixar vocês um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco curiosos sobre o que ela traz aqui para vocês, né? E são várias frases, né? E eu vou fazer vocês irem buscar isso daqui. Eu li essas duas aqui, que eram muito parecidas, mas ela tem vários aqui. E eu vou deixar vocês lerem, para aqueles que sabem ler, né? Desculpe os que não sabem, eu não tenho culpa. É, eu estou falando sobre um texto aqui, sobre um tema aqui que é para ler, mas dá para você colocar no Google Lens, hoje em dia ele traduz tudo para você
com voz, né? Hoje em dia, os pesquisadores do Google que pensaram em como fazer, pensaram um pouco fora da caixa, fizeram isso. Então, hoje a gente tem essa modernidade, né? E eu vou trazer aqui também um texto que ela falou aqui, junto com uma tirada do texto que eu coloquei aqui e junto com uma citação de uma pessoa que eu gosto muito, de um autor que eu gosto muito. Ele é um psicólogo, psicanalista, que ele tem alguns vídeos no YouTube, é bem bacana. Ela coloca assim, ó, e o problema de qualquer lixo é que ela, eu digo a- fugiu o nome dela, é, a jornalista aqui, né, a Eliane Brum, ela fala o seguinte, e o problema de qualquer lixo é que ele não retorna à natureza como se nada tivesse acontecido. Ou seja, lixo é aquilo que a gente falou. Sobre qualquer pensamento lixo que a gente falou, ele não volta para a natureza como se nada tivesse acontecido. Ele altera profundamente nossas vidas em um sentido físico e moral. O que se come, o que se vê, o que se ouve, numa palavra, o que se introjeta, vira corpo, se torna existência. Ou seja, aquilo que um político fala, ou aquilo que você fala numa rede social, aquilo que você fala no YouTube, aquilo que eu venho aqui para falar para vocês, ele entra na cabeça de alguém de alguma forma e ele se projeta nesse alguém de alguma forma. O meu filho, ele assiste alguns vídeos do YouTube e ele acha aquilo como verdade e ele vai lá e faz isso. Apesar de ser uma coisa errada, uma coisa ruim, uma coisa que pode prejudicar ele, ele faz. Então, o lixo que um burro fala na internet volta para a sociedade, né? A sociedade é o espelho dos seus governantes. Um lixo que um governante fala volta para a sociedade como algo ruim, né? Se um político chega lá em cima de um palanque e fala o seguinte: olha, gente, meus eleitores, o Itaú, se o presidente do país chega e fala uma coisa dessa, fala: olha, pessoal, o Itaú vai falir, mesmo sem ser verdade. Não precisa nem ser um político, basta ser o William Bonner. Se o William Bonner chega no Jornal Nacional hoje e no começo do jornal e fala Itaú vai falir, mesmo que não seja verdade, certamente um Itaú, 2 dias depois, ele está decretando falência. Ele está pedindo concordata, como dizem, né? Ele está pedindo recuperação judicial. Por quê? Todo mundo vai tirar o dinheiro do banco. Contas poupança, investimento, contas correntes, pessoa jurídica, pessoa física, e o banco vai ficar sem dinheiro. E um dos maiores bancos do país, o banco que mais dá lucro nesse país aí, em 2 dias vem a falência. Porque uma pessoa pública, um William Bonner da vida, que é uma pessoa séria, confiável, um presidente da República, indiferente de quem seja, se esse atual, se o anterior, se o próximo, qualquer um que seja, se falar que o Itaú vai falir, o Itaú de fato vai falir. Então são vozes, pensamentos e determinações de um burro que voltam para a sociedade de forma ruim, de forma desagradável. E um Itaú falindo, a gente vai ter uma bela crise financeira aí no país, que os outros bancos também vão sentir, e o Itaú faz parte de um aglomerado de bancos e aglomerado financeiro, né, nacional, sem contar internacional, né? E o que que eu queria, quem que eu queria citar nesse exato momento aqui falando isso, né? Eu não sei, já falei aqui nesse canal aqui sobre o Júlio Lobo, né? Sobre o rapaz, um psicólogo lá do sobrevivencialismo. Gosto muito dos pensamentos dele, gosto muito das ideias dele. O nome dele é Júlio Lobo. Ele tem um canal no YouTube sobre a família Lobo, sobre a família dele. Ele tem um canal no YouTube com o próprio nome dele, como Júlio Lobo, onde ele faz reflexões psicanalíticas, psicólogos e coisas do gênero, reflexivas também. Um pouco mais de qualidade, né, do que as minhas, obviamente, porque ele está muito mais tempo nesse mercado e eu acho muito bacana. E ele fala o seguinte num vídeo que ele cita, foi colocado agora esses tempos aí, faz um mês, 2 meses aí, de que você é o que você consome. Ou seja, né, aquilo que você assiste, aquilo que você vê, aquilo que você busca na sua casa, diz respeito ao que você é, ao seu tipo de pessoa, certo? Então, se você só escuta funk, você é um funkeiro. Se você só assiste desenho infantil, você é uma criança.
se você, não estou dizendo drasticamente, tá? Não é que seja só assim, mas eu digo aquilo que você traz para dentro do seu corpo, aquilo que você come, né, diz respeito ao seu corpo. Quando você morrer e alguém fizer uma autópsia no seu corpo, a pessoa vai saber o que você comeu na última semana, ou talvez no último ano. A pessoa vai saber como que era a tua saúde, se você fumava, se você bebia, se você fazia exercício, se você tudo. Se você fazia muito sexo, se você se drogava, a pessoa vai saber tudo de você, tudo que você consumiu nos últimos tempos aí a pessoa vai saber. Inclusive, morreu de câncer no pulmão. Por quê? Porque fumava. Então ela vai saber se você fumava ou não. Tudo aquilo que você põe para dentro do seu corpo, seja alimento, seja pensamento, seja com ideias, aquilo reflete fora de você da maneira que você exterioriza isso, né? Então, é um pensamento que ele traz para a gente e que quer queira, quer não, tem um pouco a ver sobre ser reflexivo, sobre ser crítico, né? Se você ser crítico com tudo na sua vida, vai demonstrar que tudo você questiona, que tudo você pesquisa, que você não tenta se enfiar e dar a cara dentro de determinados assuntos sem conhecer aquele assunto, né? É, como que você vai entrar em determinado mato, em determinada floresta, sem saber o que tem ali dentro, né? Sem conhecer aquilo? Você pode morrer, você pode encontrar certas situações que não eram legais para você enfim, pode ser ruim para você. Então, como que você vai dar uma opinião sobre um determinado assunto que você nunca viu, que você não conhece, que você não faz nem ideia? É o que hoje em dia a gente está passando, é o que essa autora, a Brum, né, Eliane Brum, acho, ela quer trazer, que o nosso país está emburrecido, não só o nosso país, isso é um cenário global, né? O planeta hoje, e mais precisamente no Brasil, porque eu vivo aqui, então eu sei como é que está mais aqui dentro. O nosso país está burro, só tem gente burra aqui. E ela traz isso, claro que para falar um pouco sobre o contexto político que a gente vinha passando e que está passando até hoje, na verdade, né? A gente começou ali em 2015 e hoje é 2023 e ainda não acabou. É, ela trouxe isso aí à tona para falar sobre o contexto político que a gente vinha enfrentando, de que isso estava afetando a sociedade, né? Presidentes burros, a geração burra, assim como eu venho fazendo alguns vídeos críticos sobre as futuras gerações que estão vindo por aí, serão burras, burras e burras. E vai da gente tentar evitar de que elas sejam, que elas pelo menos sejam menos burras do que pareçam ser. E esse é o questionamento que eu deixo para vocês, de que sejamos mais críticos, mais reflexivos e que questione tudo aquilo que nos é determinado como ruim ou como bom. Se uma pessoa está te dando um almoço grátis, né, como a gente diz, não existe almoço grátis, questione. Questione porque você sabe do seu potencial e você sabe que talvez você não merecesse aquele almoço grátis. Então, talvez isso seja interesse. Assim como foi a vida inteira, historicamente, a geopolítica, né? Sempre foi tudo por interesse. Se você, guerras existiram por interesse. Interesse de terra, interesse financeiro, interesse de poder, era tudo interesse. E as coisas boas também. Ninguém, país nenhum doa dinheiro ou doa conteúdo de cultura, doa armas, doa, enfim, qualquer tipo de coisa para outro sem que haja um interesse. Mesmo que essas coisas sejam boas, sempre há um interesse, né, no cenário geopolítico. E na sociedade nunca é diferente. Você não vai ganhar um almoço grátis sem que aquilo tenha um interesse, entende? Você seja um interesse pessoal, né, ou seja um interesse financeiro, seja um interesse profissional, você não vai ganhar uma coisa boa ou você não vai ganhar uma coisa ruim, uma determinação prejudicial a você, se essa determinação não diz respeito apenas a um interesse, seja ele privado, particular ou público. O interesse público sempre se sobressai ao nosso, ao particular, né, no caso. Então, se é para benefício do interesse público, uma determinação pública pode passar por cima daquilo que você faz no seu particular, né? E basta você se questionar por quê, né? Se você chegar num porquê, ótimo. Agora, se você não chegar num porquê e ver que o porquê talvez seja outro interesse privado, só que esteja acima do seu, vale a pena brigar por isso, né? Vale a pena você bater o pé e dizer que não. Pra cima de mim, não, mané. Entendeu?
Então, o vídeo ficou um pouco longo, ficou com 50 minutos. Espero não ter sido exaustivo, espero não ter sido enrolado muito, eh, espero que tenha dado para entender, porque eu às vezes não consigo passar muito bem as minhas ideias. E deixo vocês por aqui e até a próxima.